Hello everyone! Are you okay? Nono ano, na última aula, nós estudamos sobre um tempo verbal relacionado ao futuro. Na verdade, a gente vem desde o início do ano estudando sobre future tenses. Future tenses, ou seja, os tempos verbais do futuro. Em inglês nós temos dois, basicamente, que é o simple future e o be going to. E aí a gente já sabe que o simple future ele é utilizado para falar sobre ações no futuro de um modo geral. Portanto, ele é o mais utilizado em inglês. Mas nós temos também o be going to, que o teacher falou na última videoaula, que nós utilizamos para falar sobre ações planejadas no futuro. Lembram desses? Então vamos lá. Vamos fazer agora, nessa aula, algumas frases para diferenciarmos os dois tempos verbais e praticarmos melhor. Na letra A, nós temos Gabi is going to study in Spain next month. Traduzindo essa frase, nós temos Gabi estudará na Espanha no próximo mês. Veja bem, Gabi não mora na Espanha e ela estudará lá no próximo mês. Para que ela estude em um outro país, é necessário que ela se planeje bastante antes disso, não é verdade? Então, por esse contexto, se o teacher pedisse numa prova ou numa atividade para vocês completarem essa frase com o verbo no futuro, vocês teriam que completar com going to. Por que com going to? Porque nós temos aí um futuro planejado, né? Então, a gente vai ter a estrutura is going to study. O is, por conta do sujeito Gabi, que é she. O going to, que é uma expressão fixa, ela não se modifica. E o verbo study no infinitivo com o to. Então, nós temos Gabi is going to study in Spain next month. A outra frase, ela não está no be going to, ela está no simple future. Olhem aí direitinho. The teacher will explain the subject tonight. O teacher explicará este assunto hoje à noite. Nós não temos aí explicitamente uma ação planejada. Nós temos uma ação no futuro de um modo geral, tá? Então, como nós não temos uma ação planejada no futuro, temos que usar o futuro simples, ou seja, o verbo auxiliar will, mais o verbo principal explain no infinitivo, porém sem o to. Lembre que, quando utilizamos o will, o verbo principal não se utiliza do to, tá certo? Então, nós temos a frase The teacher will explain the subject tonight. O professor explicará este assunto hoje à noite, tá bom? Vamos ver aqui agora uma frase negativa com be going to. Nós temos I'm not going to travel to Porto Alegre this month. Né? Eu não viajarei a Porto Alegre este mês. Né? Se é uma viagem, existe uma prévia organização antes. Então, aí nós temos o be going to. Como eu não vou praticar essa ação no futuro, tem que ser negativa. Como o meu sujeito é I, o meu verbo to be am. A negativa do am é am not. Utiliza a expressão going to e depois o verbo principal no infinitivo travel. I am not going to travel to Porto Alegre this month. Eu não viajarei a Porto Alegre este mês. Vamos para outra frase? Nesse caso, nós temos a negativa com will, do futuro simples. Shirley will not or won't do the dishes. She's tired. Então, Shirley não lavará os pratos. Ela está cansada. Tá? Então, aí, will not, ou então won't, na forma curta, e o verbo do no infinitivo. E na pergunta, no be going to, nós vamos colocar o verbo be no início da frase, porque é uma interrogativa, ele é o verbo auxiliar. Depois o sujeito, depois o going to e depois o verbo principal. E aí nós temos Are they going to do the evaluation tomorrow? Eles farão a prova, a avaliação amanhã. E
No futuro simples, nós temos Will Norma visit her parents next week? Norma visitará, né, os pais dela no próximo final de semana. Então, will no início da frase, porque é futuro simples. Tá certo, guys? Boa sorte, estudem direitinho. Próxima aula, atividades.